Olá pessoal, aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um curso sobre Oracle. Nosso curso de hoje é instalação do SO com pré-configuração e instalação SGBD Single Instance. Então, nosso curso é um curso sobre instalação de Oracle, ok? Os recursos que nós utilizaremos para esse curso: virtualizador VirtualBox. O sistema operacional que nós vamos instalar é o Oracle Linux 7.5. O SGBD que será utilizado é o Oracle 12c. Ok? Bom, essa já é a nossa primeira aula e aqui nós faremos a apresentação do roteiro. Então estamos na aula 1 e é a nossa aula introdutória, aula de introdução. Nessa aula nós falaremos do objetivo do curso, a apresentação do roteiro e a apresentação do ambiente. Pois bem, vamos lá. O objetivo do curso. Bom, pessoal, o objetivo desse curso é mostrar para vocês de maneira simples e clara e direta como é que a gente instala desde o início, a instalação do SO, pré-configurar e instalar o SGBD Oracle. Tudo da maneira mais fácil para que não ocorra erros também lá no final da instalação do SGBD Oracle. Então o objetivo é mostrar para vocês, desde a fazer o download do sistema operacional, dos binários de instalação do Oracle, até configurar e deixar um banco operacional. Vai mostrar todas essas etapas aí de maneira detalhada para vocês. Ok? Beleza. Apresentação do roteiro, vamos lá, né? Estamos aqui na nossa primeira aula, como eu já falei, aula introdutória, aula de introdução. O objetivo do curso, acabei de falar. A apresentação do roteiro, que é o que estamos fazendo agora, e a apresentação do ambiente. Isso é a primeira aula. Na segunda aula, nós faremos o download do SO Oracle Linux 7.5. Vou mostrar para vocês o link para esse download e como fazer esse download, passo a passo lá no link, ok? Na aula 3, faremos a instalação do SO, após fazer o download. E aqui faremos o passo a passo da instalação, com todos os detalhes necessários, já pensando na instalação do SGBD. Perfeito? Na aula 4, faremos a pré-configuração. Para instalar o SGBD, o SO ele precisa ser pré-configurado, e algumas etapas aqui são necessárias. Faremos a instalação dos pacotes, ajuste dos parâmetros de kernel, criação do usuário Oracle, criação dos grupos do SO, configuração de rede, configuração dos diretórios base, vamos desabilitar o firewall e arquivo de variáveis de ambiente. Beleza? Faremos todas essas etapas aqui na aula 4. Na aula 5, já com o SO instalado e pré-configurado, faremos o download, na instalação do SGBD Oracle, faremos o download dos binários, né, dos arquivos necessários para poder fazer a instalação do Oracle em cima do SO que foi instalado previamente. Isso na aula 5. Eu farei lá um passo a passo com vocês na página onde faz o download também, ok? Instalação do SGBD. Na aula 6, faremos a instalação do SGBD Oracle, haja visto que já teremos baixado todos os arquivos necessários, e faremos o passo a passo da instalação. Na aula 7, já com SO instalado, banco instalado, faremos a criação, SGBD instalado, faremos a criação do listener e de um banco de dados single instance. Ok? Utilizaremos o recurso utilitário netca para criar o listener e o dbca para criar o banco. Perfeito? Na aula 8,
um souvenir aí para vocês. Em versões anteriores a 12, nós tínhamos o Enterprise Manager completo. Agora na versão 12 nós temos apenas o Enterprise Manager Express. Eu diria que é um primo pobre da versão do Enterprise Manager do 11G. Ok? Aqui nós verificaremos as portas, habilitaremos o EM e faremos o acesso desse EM Express, ok? E lá eu falo um pouco mais sobre ele e as funcionalidades que ele tem agora na versão 12C. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso roteiro, né? Passei aqui com vocês tudo que será feito nesse curso. E agora farei a apresentação do ambiente. Na verdade, a apresentação do ambiente é só para mostrar para vocês aqui que eu tenho já criado a máquina virtual da instalação do SO que eu irei fazer aqui. Tá? Uma máquina com 4 GB de RAM, uma máquina que eu criei com 80 GB de disco. É uma máquina bem básica mesmo. Então, aí a gente vai passar para a parte de instalação no início. Perfeito? Então essa foi a nossa aula introdutória, pessoal. E aguardo vocês na aula 2, ok? Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa aula 2. Na nossa aula 2 eu vou mostrar para vocês aqui onde fazer o download do SO Oracle Linux 7.5, ok? E aqui temos o link de onde fazer o download, tá bom? Copiar ele aqui e colar. Lembrando que todos os recursos que eu estiver utilizando aqui, desses scripts que eu estou mostrando para vocês, eu vou estar disponibilizando aí para vocês, ok? Então, eu vou copiar aqui no navegador. A Oracle, pessoal, tem um delivery, que eles chamam, que é onde você consegue encontrar todos os recursos disponibilizados pela Oracle. Um local bem interessante para você fazer o download de SO, download de algum SGBD específico, tá bom? Se você não tem conta, faça uma conta aqui criando um novo usuário, tá bom? É rapidinho e não tem nenhum tipo de custo, tá bom? É só para você ter um cadastro nesse delivery para poder fazer o download desses recursos, tá bom? Então vou aqui logar, que eu já tenho acesso. E aí vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, esse download aí. E aqui a gente já vai passar para o passo a passo, né? De como fazer esse download. Beleza. Acessei aqui. Ele já vem para essa página inicial aqui. Ele já tem uma série de coisas sobre recursos aqui. Oracle Linux 7, 6, 8, Python, MySQL, Oracle, entre outros. Tá? Mas vamos aqui na parte de search para ficar mais fácil. Digitem Oracle Linux. A primeira opção aqui, tá? Sem nenhum outro complemento aqui na frente, Oracle Linux. E aí ele traz para a gente, ó, todas as versões de Oracle Linux que esse repositório possui. Vejam que tem bastante, né? Então aqui, tem desde o 6, do 7, e agora tem a versão 8, né? Que foi relançada recentemente. A versão que a gente vai instalar é a 7.5, tá bom? Selecione ela. Ele adiciona quando você clica ao carrinho aqui em cima, tá?
E aí quando você clica aqui, ele mostra para você o que você tem dentro do carrinho. Se você quiser selecionar mais coisas para fazer o download, vai clicando que ele vai adicionando, ok? Então, feito isso, ele vai mostrar aqui o que tem. E nós vamos em Checkout. Você passar o mouse e eu clicar, ele mostra aqui o que tem no carrinho, tá? E vamos em Checkout. Em Checkout ele mostra pra gente a próxima página com os recursos que nós selecionamos, ok? Aqui, selecionar qual é a plataforma, x86, 64 bits, ok? Aqui é a opção, nós temos a opção, né, essas são as opções que a gente selecionou. E aí, após isso, clica em Continue. Aqui ele mostra um termo para poder fazer o download. Dá o aceite aqui embaixo no checkbox e continua. Aqui, pessoal, ele já traz selecionado tudo relativo a essa versão, tá? Do Oracle Linux 7.5, mas a gente não precisa fazer o download de tudo, tá bom? A gente só precisa fazer o download da ISO para instalação. E o download da ISO para instalação é esse último cara aqui, ó. Se eu clicar aqui em download, vai abrir um gerenciador do próprio site da Oracle e vai começar a fazer o download pressionado, tá bom? Posso fazer o download por wget também, quem for fazer diretamente no Linux, ele te dá essa alternativa. Ou posso aqui selecionar unicamente o recurso que eu preciso, tá? Dentro dessa versão aqui. No nosso caso, o que a gente precisa, a única coisa que a gente precisa é o Oracle Linux Update 5 64 bits, esse de 4.1 GB, tá bom? Esse último aqui. Então é só clicar nele e aí ele começa a fazer o download. Só desse que você selecionou, que você clicou, tá bom? Aí ele começa o download e aí vai até o final aí para poder finalizar. Vejam que ele não vem com nome, né? Ele não baixa com nome. Caso vocês forem manter essas ISOs aí para vocês, eu recomendo vocês renomear, né? Depois que finalizar o download, coloca o nome aqui de Oracle Linux 7.5 e tal, para ficar mais fácil e vai ficar mais fácil de vocês identificarem o que é essa ISO, né? Porque tá esse nome aqui, esse nome estranho aqui, então vai ser mais difícil de identificar, né? Então, renomeiem para facilitar para vocês aí, ok? Então, eu vou finalizar a aula aqui, ele vai fazer o download e na próxima aula a gente já vai estar com o download finalizado, beleza? E a gente se vê na aula 3. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa aula 3. E agora na nossa aula 3 nós de fato vamos fazer a instalação do SO, Oracle Linux 7.5 que baixamos na aula anterior. E aí nessa aula faremos o passo a passo da instalação, ok? Já pensando lá em como será a instalação do SGBD, beleza? Então eu tenho aqui na minha área de trabalho ó, a ISO que a gente baixou na aula anterior, ok? Então eu vou aqui no meu virtualizador, eu já tinha criado a máquina aqui virtual para poder fazer essa instalação. Após você criar ela, você vem em configurações e aqui em armazenamento e vincula essa ISO, tá? Aqui no disco da máquina virtual para poder ele carregar, tá bom? Quando a gente startar a máquina virtual, ele vai startar carregando a ISO que a gente baixou, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui essa máquina virtual através daquela ISO lá que nós baixamos. Beleza, ele já vem aqui, ó, para a página de instalação. Quero instalar, vou fazer um teste, né? Vamos instalar 7.5.
colocar em modo tela cheia. Para poder ficar melhor aqui. Bom, pessoal, estamos aqui na tela inicial de fato da instalação da versão Oracle Linux 7.5. A primeira parte aqui é a parte da linguagem. Eu vou deixar em inglês mesmo, mas se vocês preferirem podem mudar. Ok? Continue. E aqui são as configurações, todas as configurações que a gente vai mexer agora para a instalação. Então vamos lá, cada um, de um por um. A data a gente vai pôr na nossa região. Aqui o que tem é São Paulo, tá bom? E ele vai pegar já a data e a hora correta da região, ok? Clique em Done, ele já configura. Keyboard, que é nosso teclado, que ele automaticamente pega o inglês, nós vamos adicionar o português. Português do Brasil, tá bom? Add. Não é só adicionar, temos que colocar ele como primeiro ali. Subir. E vejam que aqui em cima muda, tá? Tava o S de inglês, agora tá BR. Logo após isso, done. Language aqui é a language que a gente vê na primeira tela, né? Que é em inglês, eu deixei em inglês mesmo, a linguagem da Celestial mesmo. Bom, deixei assim. Aqui na parte de software, instalação é a nossa ISO, tá? Installation Source é a nossa ISO, que a gente colocou lá no início. E o tipo de instalação do software. Vamos selecionar aqui, ó. Selecione Server with GUI, ou seja, a gente vai instalar com a interface gráfica, tá bom? E aqui vamos selecionar algumas opções que ele dá aqui pra gente. Ó. Selecionem Java e selecionem esse de Compatibility Libraries. Ok? Então, Server with GUI, Compatibility Libraries e Java Platform. E Done. Ele vai carregar ali, porque ele tem que fazer algumas alterações. Pode demorar um pouquinho mesmo, tá bom? Não tem problema. Ele vai reconhecer. Porque ele está carregando as dependências lá. Beleza, carregou. Ok? Esse Kadamp, ele está habilitado, não precisa mexer, tá? Deixa ele habilitado mesmo. Esse Security Profile não precisa colocar também. Isso aqui está relacionado ao C Linux, tá bom? Então não precisa se preocupar. Se precisar alterar, pode ser alterado depois, não tem problema. Ok? O Network nós vamos mexer agora também. Tá? Vamos habilitar. Ele vai reconhecer. Isso aqui é um detalhe, eu não mostrei para vocês lá quando eu estava mostrando o VirtualBox, tá? Na parte de rede, selecionem o modo Bridge, tá bom? Para que o DHCP disponibilize um IP para essa máquina virtual. Beleza? Aqui em Configure, vocês cliquem e em General, deixem para conectar automático, tá? Na verdade, aquilo de cima, tá? Conectar. Pera. Não, já tá. Ele já tá automático lá no. Desculpa, é esse aqui mesmo, tá? Quando estiver disponível, já conectar automático. E pode acontecer de a máquina iniciar e o network ficar desabilitado. Então selecione. Save. Ele dá uma reconectada novamente. E aqui o nome da máquina.
Vocês podem alterar o nome da máquina, o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui SRV Oracle 12C, ponto local domain. Vou deixar o local domain. Se quiser pode tirar, tá? Então, aqui eu altero o nome da máquina. Então, nós habilitamos o network, deixamos configurado para startar conectar automático e mudamos o nome do servidor, ok? E depois, done. Beleza, já está conectado. E a última parte aqui é a instalação, tá? Nós separamos um disco virtual aqui de 80 GB, conforme eu mostrei para vocês no início da aula. E agora nós vamos configurá-lo aqui, ó. I will configure o particionamento. Ele tem que estar selecionado com esse okzinho aqui e a gente vai configurar esse particionamento. Seleciona, ele vai vir, vai nos direcionar para o local onde a gente particiona, beleza? Aqui nós vamos criar uma Standard Partition. Selecione Standard Partition e venham aqui no mais para adicionar nova partição. A primeira partição que nós vamos adicionar é a de swap. Tá bom, pessoal? A minha máquina aqui está com 2 GB de RAM que eu selecionei. Tá? A regra diz que sempre se coloca o dobro do que se tem disponível de RAM para a área de swap. Tá? Eu vou colocar aqui 5 GB, um pouquinho a mais do que eu tenho, só para não ficar quebrado 4, só para deixar 5 mesmo. Mas a regra diz que é isso. Uma boa prática, né? Na verdade. Então configurem dessa forma. Então vou adicionar. Beleza, ele adicionou aqui. Para mim alocar o resto do disco para a partição, eu vou clicar aqui em mais. E aí nós vamos criar a partição barra, tá bom? Não coloquem o tamanho que vocês querem para a partição barra, porque eu quero alocar o restante do disco para essa partição. Então, seleciono barra e apenas add mount point. E aí ele pega o restante, conforme está aqui. Bom, aqui ele está falando que está montado no barra, o tamanho, o tipo standard que nós selecionamos, e o file system nós vamos selecionar o ext4. Ok? Então, selecionem o ext4 para essa partição. E aí, nós temos aqui o nosso disco já particionado, beleza? Então, clique em Done. Ele vai mostrar aqui pra gente que ele vai criar algumas outras partições, não tem problema, tá? Clique em Accept Changes. Então, temos aqui, pessoal, toda a configuração da instalação que a gente faz aqui na interface do Linux, tá bom? Nosso time zone, keyboard, a linguagem, qual o tipo de instalação que vamos fazer, o disco e o network. Cada AMP e security policy nós deixamos padrão. Beleza? Feito isso, begin installation. Tá? E aqui ele começa a fazer a instalação. E aqui temos mais duas configurações para fazer. Tá? A senha de root, que é a senha do nosso administrador. Coloquem a senha de preferência de vocês aí. Ele pode reclamar se a senha for fraca, mas não tem problema. Clique no Done 2 vezes, tá? Para poder passar mesmo se a senha for fraca. E User Creation, já vou criar aqui, pessoal, o usuário Oracle do SO, que é o nosso usuário da instalação, tá bom? Criem o usuário aí, coloquem a senha de preferência de vocês. Não marquem com ele como administrador, tá bom? E cliquem em Done 2 vezes para ele poder aceitar a senha. Então, pessoal, ele vai fazer a instalação aí, continuar na instalação e vai fazer todo o procedimento aí. Vamos aguardar ele finalizar, ok?
Bom, pessoal, ao final da instalação ele pede para fazer o reboot, tá bom? Botão aqui no canto direito. Manda ele rebootar para a gente poder finalizar a instalação do sistema operacional. E ele vai carregar novamente e já abrir nas configurações finais. E a gente vai estar finalizando a parte da instalação do sistema operacional, o Oracle Linux 7.5. Aguardar ele trazer para a gente as telas finais. Beleza, ele traz essa tela final aqui de configuração. Network já estava configurado e a licença só aceitar. Ok? Done. E Finish Configuration. Bom, pessoal, por fim, a instalação é finalizada com a tela de login do sistema operacional. Ele já traz para a gente aqui o usuário Oracle que nós criamos lá no momento da instalação, mas inicialmente não usaremos o usuário Oracle, tá bom? Usaremos o root. Então vamos aqui em No Listed, para root, Next, a senha que vocês colocaram lá na parte da configuração da senha do root. E aí ele vai abrir para a gente a tela logado como root. Beleza. Estamos aqui com o Oracle Linux 7.5 instalado, pessoal. Ele abre essa tela de bem-vindo aqui inicial, vai dar um Next, ele já vem com as configurações que nós deixamos lá no início, tá? E só começar a utilizar aqui o Oracle Linux. Então, temos aqui o nosso Oracle Linux 7.5 instalado. Ele está cru, sem pré-configuração, sem nada, pessoal. Então, nesse momento, a gente só está fazendo a instalação do SO, beleza? Aqui eu vou ver o IP, só para... Pegou o IP, né? A gente configurou. Então, temos aqui, pessoal, a instalação, finalizado a instalação do SO, Oracle Linux 7.5, beleza? Nós nos vemos aí na próxima aula. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa aula 4. Essa é a aula mais importante no que se trata da instalação do SGPD Oracle, ok? Porque aqui nós vamos fazer toda a pré-configuração para poder instalar o SGBD. Todos os passos que nós vamos executar aqui são passos com esse fim, para evitar erros na hora da instalação do SGBD. Beleza? Para facilitar aqui, pessoal, aqui eu tenho a máquina virtual, né, que nós instalamos na aula anterior. Como é um pouco complicado eu ficar copiando os comandos, eu tenho um software de acesso SSH e fiz uma conexão SSH com a máquina, ok? Eu estou usando aqui o MOBA, mas vocês podem usar o software que for mais fácil para vocês aí, beleza? Só para poder facilitar a questão de copiar e colar os comandos, tá bom? A conexão que eu executei aqui foi a conexão que está aqui, a conexão como root, tá bom? Essa etapa nós ainda estamos fazendo tudo como root, porque a pré-configuração exige
alguns detalhes como root, praticamente. Então, estamos conectados aqui como root, ok? Então, a gente vai aqui fazer as nossas etapas, o nosso passo a passo para fazer a pré-configuração. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, né, todos os comandos abaixo vão ser efetuados como root, ok? A nossa primeira etapa é a instalação de pacotes e ajuste de parâmetros do kernel, ok? Bom, em resumo, pessoal, a pré-configuração é instalar esses pacotes, ajustar esses parâmetros, criar o usuário Oracle e ajuste dos grupos do SO para esse usuário Oracle, configurar a rede e configuração do diretório base, ok? Basicamente a pré-configuração é isso. Esses outros dois últimos aqui são alguns detalhes que ajudam na questão da conexão e também mais para frente quem fosse conectar no banco, tá bom? Mas basicamente a pré-configuração se resume a esses passos aqui, esses primeiros passos aqui, beleza? O primeiro que nós iremos fazer é instalação dos pacotes e ajuste dos parâmetros de kernel. Para isso, pessoal, para essa etapa aqui, existe um pacote que a própria Oracle disponibiliza, que é esse pacote aqui, que ele já vai fazer essa configuração dessas duas etapas aqui, tá bom? Então, assim, a gente consegue fazer manual, instalar os pacotes e ajustar os parâmetros do kernel, porém é um pouco trabalhoso, né? E esse pacote, ele resume para a gente tudo que a gente faria manual dessas duas etapas aí. Então, é um facilitador na hora de configurar, tá bom? Então, eu vou copiar o comando aqui e colar lá no shell. Observação aqui, pessoal. A sua máquina precisa estar com conexão com a internet, tá bom? Para isso aqui poder funcionar. Ele vai buscar aí todos os pacotes necessários para a instalação do SGBD Oracle 12c. Bom, veja que ele faz uma série de instalações de dependências para que possa ser instalado. Ao final, né, tudo foi instalado com sucesso, instalado com a instalação dos pacotes completa. Então, a primeira etapa é basicamente isso. Bom, fazer a instalação desse pré-install, tá bom? Da versão 12C Release 2, para instalar os pacotes e ajustar os parâmetros de kernel. Então, é um facilitador nessa questão, tá bom? Deixa eu dividir a tela aqui que eu acho que facilita. Então, vamos lá, né? Vai fazendo a instalação dos pacotes. Próxima etapa é criar o usuário Oracle. Nós já criamos esse usuário lá na instalação, tá? Mas caso você não crie e executar o comando aqui, ele vai falar que já existe um usuário Oracle, então não tem problema, tá? Caso você não crie lá e quiser criar aqui, tá o comando aí. Feito isso, nós vamos ajustar a senha, tá? É esse comando pswd Oracle e criar uma senha. Aí no caso aqui, nós já criamos lá também, mas caso você queira criar uma senha com outros critérios, né? Você consegue revalidar a senha aqui. Beleza? Bom, próxima etapa aqui é a criação desses grupos do SO. Alguns grupos aqui já são configurados com a instalação do pacote aqui, tá, pessoal?
Mas nós vamos executar todos os comandos novamente, só para ter certeza de que tudo foi criado. Tá? Esses grupos são de suma importância na hora da instalação do SGBD, tá? Porque é feita uma correlação dos grupos com o nível de acesso inicial do SO, tá bom? Então vamos lá. O grupo install ele já tem, porque o pacote já instalou. O DBA também já tem, porque o pacote também instalou. O Upper também já tem, ele já cria. E aí tem esses outros grupos aqui que surgiram após surgiram com a versão 12C, tá bom? Na verdade ele já criou todos aqui, ó. Se caso não tenha criado algum, ele já vai criar aqui nesse momento, tá? E após isso a gente precisa vincular esses grupos ao usuário Oracle do sistema operacional, pessoal. Isso vai ficar mais claro e eu vou explicar melhor quando a gente estiver instalando o SGBD, tá? Eu vou fazer esse link desses grupos aqui do SO com a instalação lá, tá? Mas essencialmente nessa parte aqui o Oracle precisa estar vinculado a todos esses grupos, tá? Como é que eu confiro se está vinculado? Se eu colocar aqui ID e usuário, ele mostra para mim as configurações. E mostra para mim os grupos que estão vinculados ao usuário Oracle. Ó. Então, tem o usuário Oracle, o grupo principal é install e os grupos que ele está vinculado. Tá bom? Então, ele tem aqui, está vinculado ao DBA, ao Upper, ao Backup DBA, DGDBA, KMDBA. Tá bom? Nossa próxima etapa é a configuração do network, tá bom? Isso aqui essencialmente é importante para a parte do listener, tá? Mas ele é importante também caso você precise que ele resolva o nome do banco através do nome da máquina, tá? Então, a gente vai fazer essa alteração aqui no hosts. Mas aqui eu já vou alterar aqui para eu copiar certo lá, tá? Eu tenho que pôr o IP, o nome da máquina e o nome da máquina ponto local domain. Esse segundo não necessariamente não precisa, mas é interessante colocar para caso precise responder, tá? Então, o meu IP é 31 e o nome da máquina é SRV Oracle 12C, tá bom? A gente vai editar o arquivo hosts e vai adicionar essa linha ao final do arquivo aí, tá bom? Só pegar aqui, copiar e colar. Então vai ficar naquele formato ali, tá bom? Usei o VI para editar, tá bom? Vou salvar aqui, só para conferir. Vou visualizar as informações que contém no arquivo. Ó, vejam lá, ele alterou, tá? Deixa eu só conferir se esse é o IP mesmo. Bateu uma dúvida aqui agora. Se eu tô com o P31. Ah, tô com o 31 mesmo. Então, editamos e colocamos essa linha ao final aqui. Ok? Beleza. A próxima etapa é configurar o diretório base. Como é que funciona a instalação do Oracle, pessoal? Existe um padrão chamado padrão OFA, que é um padrão que a própria Oracle criou de instalação do SGBD Oracle, de onde vai ficar seus binários. A ideia é padronizar e, se todo mundo fizer a instalação padrão, caso um DBA chegue em um banco que ele não tenha costume de mexer, ele vai saber onde procurar as primeiras informações daquele SGBD, daquele banco. Então, esse padrão serve para isso, tá? Esse padrão ele se inicia dessa forma: /01 app Oracle, tá bom?
eu tivesse uma segunda instalação, ia ser /02 app Oracle, uma terceira /03 e assim por diante. Mas tem aí na documentação da Oracle exatamente explicando cada subdiretório desse padrão, tá bom? No nosso caso aqui, para a instalação, inicialmente vamos criar somente esse. E inicialmente é o que a gente precisa para poder fazer a instalação, beleza? Então eu vou criar. Vou criar aqui o diretório, esses diretórios. Ele cria e eu preciso dar permissão para o usuário Oracle escrever nele. Porque a nossa instalação da HBD é com o usuário Oracle. Então, o Oracle precisa de permissão de leitura escrita nesse diretório. E esse é o comando aqui de dar essa permissão, tá? O showne, a gente atribui essa permissão. Se a gente observar aqui, ó, cd barra, vocês vão ver que ele foi criado, que está com a permissão de Oracle OInstall. OInstall o grupo, tá? O grupo principal do diretório. Beleza? Vamos lá. Deixa eu limpar a tela aqui. Próxima etapa é desabilitar o firewall, pessoal. Por que a gente desabilita o firewall? Isso só na máquina local, tá? Já vou copiando aqui e vou explicando. Se o firewall da máquina mesmo estiver habilitado, ele não vai permitir as conexões dos usuários depois que a gente finalizar aqui e entregar o ambiente pronto, tá bom? Então é preciso desabilitar. Ah, mas e aí, não tem proteção à máquina? Não, pessoal. Aí o que acontece é que a proteção aqui vai estar no firewall da sua rede, tá? Estou partindo do princípio que você tem uma rede configurada certinha, com esses controladores e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, desabilitamos o firewall. O próximo arquivo aqui é o arquivo de variável de ambiente. O que é as variáveis de ambiente, né? É o arquivo ou as variáveis que apontam para onde vão estar os binários do Oracle. E aí isso facilita para mim, na hora que eu quiser chamar algum binário, eu não ter que entrar diretamente na pasta e executar manualmente o binário. É só eu digitar. Facilita na questão de eu só digitar o nome do binário, ele reconhece e carrega para mim. Tá bom? Existem algumas formas da gente fazer isso, mas eu vou fazer aqui através desse arquivo de variável de ambiente, tá bom? Eu vou copiar ele aqui para a máquina e vou mostrar ele para vocês, tá? Eu vou copiar aqui através do MOBA, tá bom? Façam essa transferência da maneira que for mais fácil aí para vocês, tá? Esse arquivo, pessoal, e diferentemente das outras etapas, ele tem que estar no home do Oracle, do usuário Oracle do SO, tá bom? Então, eu vou copiar ele aqui para /home/Oracle. Vou copiar aqui para vocês verem. A gente vem aqui em Home, Oracle e copia ele para cá. Eu estou com ele aqui nessa pasta. No meu caso aqui do mob é só arrastar. O arquivo está copiado aqui, pessoal. Só que aí tem um detalhe, né? Como vocês podem observar aqui, a gente copiou ele com root. Então ele vai com as permissões de root. E a gente precisa alterar isso para que ele tenha as permissões de Oracle. Tá bom? Então a gente vai fazer essa alteração aqui. Eu copiei arrastando o arquivo aqui para o MOBA, é o jeito que o MOBA me permite fazer a cópia
Vocês podem fazer a cópia aí da forma que vocês conhecem, tá bom? Então, para a gente alterar as permissões desse arquivo, vou entrar lá no /home /oracle, que foi onde eu copiei. Ele está ali, ó. Então, que está como root, user root. Nós precisamos fazer a alteração desse cara aí para o usuário Oracle. O comando para fazer essa alteração é showne Oracle oracle.install e o nome do arquivo. Aí ele altera para Oracle install, igual está aqui. Beleza? E além disso, esse arquivo ele precisa estar com permissão de execução, tá bom? Porque ele é um arquivo .sh. E para dar a permissão de execução, comando chmod mais x, o nome do arquivo. Veja que ele até muda de cor ali, né? E aí vem um x aqui no final, de execução. Então, está finalizada essa parte da variável de ambiente também. Na próxima aula a gente vai alterar o nome, mas vou deixar para fazer lá. E aí a gente começa com isso lá. Ok? Então, pessoal, fizemos toda a pré-configuração aqui da instalação, tá? Instalação do SO. Isso aqui é de crucial importância e fazer isso aqui o mais certo possível para que na hora de instalar o SGBD não ocorram erros, tá bom? Porque se ocorrer erro lá na instalação, a gente não vai continuar a instalação, a gente vai pausar e corrigir, tá? Mas tudo que a gente fez aqui é para não acontecer nenhum tipo de erro, beleza? Então é isso, a gente se vê aí na próxima aula. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa aula 5. Na aula 5 nós vamos ver aqui como fazer o download dos arquivos, né? Para poder instalar o SGBD Oracle. Vamos baixar o Oracle 12c no mesmo delivery que nós baixamos o SO, tá bom? Então vamos lá. Esse é o link é o mesmo daquele lá. E aí vamos para o passo a passo de como achar lá os instaladores, tá? Estou aqui no navegador, vou copiar. Ele vai abrir aquela tela de login novamente. Se você não tem usuário, tem que fazer o registro, tá? Tem que cadastrar para poder fazer o download. Então, façam aí o cadastro, é grátis. Não tem nenhum problema em relação a dinheiro, essas coisas, por cartão, não tem nada, tá bom? Vou aqui logar, que eu já tenho conta. Vamos lá, vou colocar minhas credenciais aqui. Bom, ele vem naquela mesma tela que a gente viu lá no download do SO. Aqui, agora nós vamos colocar Oracle na pesquisa, Database. Vejam que ele já vem aqui com algumas opções, né? Oracle Database, Oracle Database 11G e assim por diante. Seleciona Oracle Database, tá bom? Aqui ele já traz todos os bancos de dados relativos, tá bom? Inclusive os mais recentes, que é o 18 e o 19. Inclusive, vamos colocar diferente aqui na pesquisa, né, pessoal? Oracle Database 12c. Bom, como a gente vai fazer essa instalação 12c, ó. Então, selecione o primeiro, Oracle Database 12c. Bom? E aqui a gente tem todas as opções e recursos relativos
ao 12C. Bom, então ele vem trazendo aqui todas as opções. Temos aqui no início todas as opções, tá? A que nós vamos baixar é essa versão Enterprise Edition. Deixa eu ver aqui qual que é a correta. A 12 aqui. Vocês podem nossa instalação a gente pode baixar tanto essa opção aqui, tá? De 12.1.0.1, tá bom? Quanto essa opção aqui de 12.1.0.2 ou 12.2.0.1, tá? Que são as últimas releases da versão 12, tá? Uma das últimas releases. Podem selecionar essa 12.2.0.1. Ele vai ser adicionado ao card aqui, como a gente já viu anteriormente. E façam o checkout, tá? E aqui ele traz todas as opções dos instaladores. Aqui a gente seleciona a plataforma, seleciona Linux, ele já coloca para todos, tá bom? Vou mudar o continue. Bom, aqui ele não apareceu, deixa eu voltar aqui os termos. Vou selecionar só o primeiro, que é o que a gente precisa, tá, pessoal? O resto aqui é para instalação do single instance, é só esse primeiro que a gente precisa, tá bom? Então, ele vem selecionado todos. Se vocês quiserem tirar a seleção e selecionar só o primeiro, funciona também, tá bom? Bugou antes, né? Aqui ele aparece os termos, accept, continue. Então aqui ele traz pra gente, pessoal, o zip com o SGBD, com os instaladores do SGBD para Linux, tá bom? Aqui ele dá um warning, mas não se preocupem, porque ele só está falando aqui em relação à questão de licença. Esse é outro detalhe importante, tá? Nosso curso aqui é a nível didático, então a gente pode instalar a versão com todos os recursos do Oracle, tá bom? Se você for fazer isso a nível de produção, vai colocar em produção, tem que ter licença, tá bom, pessoal? Então, vou selecionar aqui e clicar para ele já iniciar o download, ok? Então, esse é o forma no site que a gente consegue fazer o download dos instaladores do SGBD propriamente dito, tá bom? Eu não vou aguardar o download finalizar aqui, tá, pessoal? Ele vai finalizar e na próxima aula a gente vai fazer a instalação, tá bom? Então, esse é como a gente faz lá no site para poder fazer o download. Beleza? A gente se vê então na próxima aula. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa aula 6. É aqui onde nós, de fato, vamos instalar agora o SGBD Oracle. Só recapitulando, até o momento, nós instalamos o SO, Sistema Operacional, pré-configuramos aquelas configurações que são necessárias para poder fazer essa instalação que vamos fazer agora. Na aula anterior, baixamos o zip dos instaladores do Oracle e agora nós vamos fazer a instalação, ok? Bom, aqui a nossa aula 6 é o passo a passo da instalação mesmo. Eu vou falar em cada etapa o que está acontecendo para vocês, tá bom? Aqui no meu shell, a minha conexão SSH, eu mudei, tá? Agora eu estou com o usuário Oracle. Crio uma conexão com o usuário Oracle aqui. Se necessário, nós usaremos. E se nós formos usar, vamos usar como usuário Oracle, tá bom? Vejam aqui, ó, que eu estou no home do Oracle e eu tenho aquele arquivo de variável de ambiente que nós transferimos anteriormente. Eu vou alterar o nome dele para o nome do banco
que eu vou criar quando a gente for criar, tá? Vou criar um banco chamado ORCL12C. Então, por que que eu fiz isso, né? Para ficar intuitivo. Então, esse arquivo de variável de ambiente se conecta com um banco chamado ORCL12C. Dentro dele, eu configuro as variáveis de ambiente. Vou mostrar para vocês aqui. São basicamente três variáveis, tá? Aqui no final eu tenho elas: Oracle Seed, Oracle Base e Oracle Home, tá? Oracle Seed, o nome do banco. Acabei de alterar o nome do arquivo, né? Eu vou criar um banco chamado ASL12C. O Oracle Base é aquele diretório que nós criamos lá na pré-configuração, tá? E o Oracle Home é o diretório completo até os binários, tá? Aqui eu vou fazer uma alteração porque não é 12.1.0.2, é 12.2.0.1, né? Só para ficar compatível com o que nós estamos fazendo. E aí, esse chunk name também é interessante e vai ser o mesmo nome do Oracle Seed, tá? E aqui são outras variáveis do script mesmo, a variável path, que vai proporcionar a conexão, você chamar os utilitários quando a gente for criar o banco, tá bom? Então ajustem esses caras aí, caso vocês não tenham criado no padrão que eu estou criando aqui, é só colocar do jeito que vocês querem, tá bom? Então, o arquivo de variáveis está configurado. Eu já transferi, pessoal, o zip do SGBD aqui para a máquina. Eu criei uma pasta chamada stage, e eu copiei, eu já transferi o arquivo aqui para dentro. Olha ele ali, tá? Então utilizem o software de transferência que vocês tiverem mais domínio aí. Eu utilizei pelo próprio MOBA, arrastei e transferi aqui, beleza? O próximo passo é descompactar, tá? Então, um zip, o nome do arquivo. Deixa ele descompactando aí, que a gente precisa dos binários para poder, não, do executável, desculpa, para poder rodar a instalação. E para a instalação, pessoal, a gente vai precisar da interface gráfica, né? Porque aí ele vai rodar o instalador e vai trazer para a gente um wizard com as opções e de todas as formas que a gente consegue fazer essa instalação. Tá? Vou esperar só ele descompactar aí, que aí eu vou alternar para a interface da máquina virtual, tá bom? Para poder abrir a interface lá. Porque pelo, pelo utilitário aqui de SSH, apesar de ter alguns que abrem, ficaria mais pesado, né? Porque ele estaria fazendo uma chamada na rede. Então, é mais fácil nesse caso, se você tiver interface também, rodar pela interface gráfica. Tá bom? A gente vai ver isso aqui assim que ele finalizar a descompactação aí. Vamos guardar ele descompactar aí.
Ele descompactou aqui. No final ele gera uma pasta chamada database. Dentro dessa pasta vai ter lá o run installer, que é o nosso executável, tá bom? É o que nós vamos rodar para poder iniciar a instalação, o wizard de instalação. Eu vou alternar agora, pessoal, lá para a máquina, tá? A máquina virtual, que é onde a gente vai chamar a interface. Bom, aqui eu estou, já está logado, né? E aí a gente vai alternar para o usuário Oracle, beleza? Eu vou alternar aqui, pessoal, para o usuário Oracle, tá? Eu já estava logado antes, mas se vocês estiverem logado como root, vai aqui no canto superior, faz um log off, que ele volta para a tela dos usuários, selecione um Oracle e acessem a interface como Oracle, tá bom? Ele vai pedir as configurações iniciais aqui, porque é o meu primeiro acesso. Após isso, a gente vai abrir um shell aqui dentro. Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos abrir um terminal, um shell aqui dentro. Nós já descompactamos o arquivo de instalação e que antes de entrar lá e rodar o instalador, vamos rodar o arquivo de variável de ambiente, tá? Para quê? Porque na hora da instalação lá vai ter um momento que a gente vai direcionar o local da instalação. E aí, o local da instalação já vai estar configurado por causa que a gente rodou as variáveis de ambiente anteriormente, tá? O Oracle Sítio está correto, o Oracle Home está correto. Nós configuramos essas duas variáveis dentro do arquivo, em momentos anteriores. E aqui eu só estou visualizando o conteúdo dessa variável, tá bom? Só para confirmar se está ok, se está correto. Então rodem antes de iniciar a instalação, tá bom? Stage, cd database, que é onde nós descompactamos, e ponto barra run installer. E aqui ele vai iniciar, ele vai carregar para a gente aqui a instalação, o wizard de instalação do Oracle 12c. E vamos aguardar aí ele iniciar o instalador. Está iniciando. Já uma observação aqui, pessoal, logo que ele inicia aqui, se aquela configuração do network nós não tivéssemos feito, ele daria erro aqui, já no início, tá bom? Então já é já passamos de uma parte da pré-configuração, tá? Bom, pessoal, então aqui ele iniciou a tela de instalação, né? Então ele está aqui na primeira parte do wizard. Caso vocês tenham algum problema com a resolução aqui do Linux, tá? Em configurações, você vem aqui, Applications, Utilities, não, System Tools, desculpa, Settings. Porque a minha tela estava pequena, eu tive que fazer um ajuste na resolução, tá? Aqui em Devices tem Display. Display você altera essa resolução aqui, tá? A minha tava 800 por 600, estava muito pequeno. Eu alterei para 1024 por 768. Na resolução anterior ele estava muito pequeno e não estava mostrando os botões aqui embaixo, tá? Então eu fiz esse ajuste.
Vamos lá. Nosso wizard de instalação. Aqui é a primeira tela, tá? Se você tiver licença, você coloca suas credenciais aqui. E você vai ter uma conta no Oracle Support, no MOS. Mas podem desmarcar, pois a gente não vai colocar. Bom, ele vai reclamar, não tem problema, dá o yes, tá? Nossa próxima opção, o que a gente vai fazer? Criar banco, instalar, fazer upgrade. A gente vai apenas instalar, tá bom? Então, next. Qual o tipo de instalação que a gente vai fazer? Hack ou hack on-node? No nosso caso nós estamos fazendo um curso para single instance, né, pessoal? Então vamos lá. Deixa selecionado primeiro. Next. Tá? E aqui eles dão a opção. A gente quer fazer instalação Enterprise ou instalação Standard Edition 2? Nós vamos fazer uma instalação Enterprise, tá, pessoal? Relembrando, nós estamos aqui a nível didático, tá bom? Como a nível didático, isso é permitido. Se você vai implantar isso em produção, você precisa ter a licença, ok? Tem que estar de acordo aí, tudo certinho. Então, next. Aqui, a localização de onde vai ser instalado o SGBD. Lembrem que a gente criou esse diretório, mas não criou esse, mas esse aqui estava lá na configuração da variável de ambiente. Então, por isso que é importante instalar e rodar a variável de ambiente, tá? Então ele já pega a configuração aqui e já reconhece. Beleza? Então, next. Ele faz uma validação. Aqui é a localização do inventory. E aqui ele já reconhece um dos grupos que nós criamos lá na pré-configuração. Deixa do jeito que está. Next. E aqui, pessoal, um dos pulos do gato. A gente criou todos aqueles grupos do SO e vinculamos ao usuário Oracle, né? Por que a gente fez aquilo, né? Porque cada usuário ele vai ter uma role, digamos assim, um privilégio de acesso no banco, tá bom? O OSDBA como SysDBA, o OSOper como Oper, o OSBackup para backup, o OSDG-DBA para o DG, caso criem, o SKMDBA para o recurso KM e o do hack, tá? Caso a gente vá fazer alguma operação específica, em teoria a gente deveria usar o usuário com cada um com um propósito específico, né? Vou acessar para fazer startup shutdown, o DBA. Ah, vou fazer backup. Usa o usuário SBackup, DBA, que ele vai estar vinculado a esse grupo. Eu não preciso passar o usuário sem lá na hora de conectar, tá bom? É por isso que nós criamos esses grupos lá na pré-configuração, para essa etapa aqui. Beleza? Então, next. Aqui ele está validando, pessoal, se todas as pré-configurações que nós fizemos estão de acordo para a instalação. Vejam que ele passou, né? Se tivesse ocorrido algum problema em alguma daquelas etapas, ele indicaria agora que estaria com problema, tá? E aí o que eu recomendo se acontecer isso com vocês, para a instalação e resolve algum conflito que ele reportou aqui, que a instalação reportou aqui, tá bom? Não continuem, tá? Resolvam. Então, no nosso caso não deu problema nenhum, nós vamos em install, tá? E que ele já vai começar a fazer todo o processo de instalação, tá bom? Vamos acompanhar aí e aguardar ele com o progresso, beleza? Ao final da instalação, pessoal, vai pedir para executar dois scripts como root, tá? Para poder finalizar a instalação. Esses dois scripts eles criam alguns arquivos dentro do diretório barra, onde somente o usuário root tem permissão. Então, por isso que esses scripts, ao final, eles são executados como root, tá bom? Eu vou abrir uma novo terminal aqui,
e vou executar esses scripts como root. Deixa eu diminuir aqui só para ver. Então, para conectar como root, su menos, digitar a senha, usuário root, tá bom? Para executar o script é só passar o caminho. Barra 01, executa o primeiro da lista, depois o segundo, tá bom? Ora, inventory, ora inst, ponto root, ponto sh. Beleza, executou ali, ele é rápido mesmo, tá bom? E vamos para o segundo. pp oracle product 12 db1 root. Ele vai pedir para entrar aqui esse path full, não só dá enter, tá bom? Ele pede para configurar, caso você queira, esse TFA, que é o Trace File Analyzer. Esse cara normalmente ele é usado quando a gente abre o chamado para Oracle, tá? No nosso caso a gente não vai precisar, então não vamos instalá-lo, beleza? Ok, rodamos os dois scripts. Após rodar, vem aqui e dá um OK. E aí ele finaliza a instalação. Tá bom, pessoal? Aí no final aqui, close. Que aí ele fecha o wizard da instalação. E que agora nós temos o SGBD Oracle instalado, tá, pessoal? Nós já estamos com ele instalado aqui, apesar de a gente não estar vendo, mas já estamos com ele instalado aqui. Na próxima aula a gente vai fazer a criação de listener e de banco de dados, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa aula 7. Nessa aula nós vamos criar o listener e o banco de dados, tá? Single instance, sem multitenant. Nós vamos utilizar os utilitários do netca e do dbca. Criação de listener e criação de banco, respectivamente. Beleza? Para essa aula nós vamos usar a interface também, tá? Que nós vamos chamar os utilitários e os utilitários utilizam a interface. Então, para facilitar, vamos fazer aqui de dentro da máquina mesmo, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro, a gente roda as variáveis de ambiente novamente, tá bom? E primeiro o netca, que é o utilitário para criação do listener. Beleza? Vamos lá. Espera ele carregar aí para a gente poder fazer. Então tá aqui o Oracle Net Configuration Assistant, que é o cara que nos permite criar listener. A opção que nós vamos escolher aqui na primeira tela do wizard é o Listener Configuration, Next. Nós vamos adicionar o Listener. Aí estamos criando o Listener, Next também. Esse é o nome. Deixem o nome padrão que ele já atribuiu aqui, tá? Nome Listener mesmo. Next. Protocolos. Deixem o TCP/IP, que ele já vem pré-selecionado. Ok? A porta. Porta padrão Oracle, pessoal. Padrão 1521, tá? Ele já vem aqui selecionado, então deixem selecionado aí, tá? Next. Bom, aí ele já está finalizando a instalação. Pergunta se queremos configurar outro listener. Não, né? Deixa selecionado lá. Next. E aí ele já finalizou a criação do listener. Next novamente e Finish. Então nós já temos aqui o listener no ar. Tá? Simples, né? Então estamos aqui com esse recurso criado. Lembrando, pessoal, esse recurso é importante para poder os usuários se conectarem no banco, tá? Usuários que não são local. Para a gente ver o status do listener,
tem esse comando aqui, ó, lsnrctl status. Aí ele mostra ali o status do listener, tá? Fala que ele está ativo há cerca de 40 segundos. Nós acabamos de criá-lo, né? Então ele vai estar desse jeito aí, beleza? Então é isso. Para o listener é isso. Para a criação do banco, nós vamos chamar o dbca. O dbca, pessoal, é utilizado para a criação de banco. Nesse curso aqui eu não vou entrar em detalhes sobre muitas coisas, porque tem muitas partes ali que tem uma teoria envolvida por trás. Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes dessa teoria. Eu vou falar bem superficial e sucinto. E só para mostrar para vocês mesmo, a ideia é mostrar o passo a passo da instalação, não se ater muito à teoria. Ele já abriu aqui o Database Configuration Assistant. Primeira opção, criar database. Deixem aí marcado. Vamos criar mesmo. Tá? Aqui ele já te dá duas opções, uma opção de criação rápida e uma opção de modo avançado. Nós vamos aqui no modo avançado, tá bom? Next. Nós vamos criar aqui qual um tipo de banco, né? Single Instance, Cluster Hacking. Nós estamos mexendo com Single Instance, né? Então deixa aqui selecionado o primeiro, tá? Os templates de criação. Isso aqui ele vai dar um norte para como será formatada a criação do banco, tá bom? Deixem esse primeiro selecionado mesmo, tá? General Purpose or Transaction Processing. Next. Aqui nós estaremos dando nome para o banco, tá? A gente já configurou lá a variável de ambiente, né? Com o nome RSL12C. No 12, pessoal, a gente tem a arquitetura do multitenant, tá? Que é CDBs e PDBs, tá? Nós não vamos criar o banco com essa arquitetura. Então desmarquem essa opção aqui, ó. Então não vamos criar como container, tá? Só banco simples mesmo, beleza? Então, nome do banco é RSL12C e desmarca o create container e next. Ok? Aqui, aonde será criado os data files, né, os arquivos de dados, todos os arquivos pertinentes ao banco em uma determinada localização. Vamos usar aqui, ó, essa segunda opção, tá bom? E file system, tá bom? E deixem ele conforme ele mostra aqui embaixo. Ele vai lá no Horadata criar um diretório chamado Horadata, dentro do Horadata, nome do banco, tá bom? Não marquem mais nada. Next. Aqui é a configuração da FRA. Vamos marcar ela para ele criar a FRA, tá? Ele vai criar lá dentro do Oracle Base também, dentro dessa pasta Fast Recovery Area, ok? E com um tamanho de 8 GB, beleza? E que você já pode habilitar o modo de archive, mas não vamos habilitar. Isso é um contexto que envolve outras coisas, então não vamos elucidar aqui, ok? Next. O listener, ele já reconheceu o listener que criamos anteriormente, tá bom? Se não houvesse listener já criado, eu poderia criar ele aqui, ó. Mas como já temos criado, ele reconhece e já escolhe o listener. E next. Bom, essas configurações aqui de Database Vault Level Security nós não vamos aplicá-las, tá bom? Só dei next aí. Essa aqui é uma parte interessante, tá? Configuração de memória do banco. Uma das principais partes dela aqui. Essa configuração de memória é o tanto de memória que nós vamos atribuir do sistema operacional para o Oracle, tá? Existem três modos, tá?
o totalmente automático, o manual, que a gente vai configurar cada pedaço de memória com o tamanho que nós quisermos, e o compartilhado, onde as trocas de memória ocorrerão somente na SGA, tá bom? Para fins didáticos, pessoal, deixem o automático, gerenciamento totalmente automático, tá? Ele, por padrão, já pega 40% da memória aqui. Você pode ajustar caso haja necessidade. A boa prática é consumir no máximo 70% da memória do SO, tá bom? Para evitar swap. Então, uma boa prática é deixar aí entre 60% e 70% da memória do SO. Vou deixar o padrão que ele mostrou aqui, que está configurado aqui, não vou mexer nisso, tá? Mas podem alterar aí caso vocês queiram. Bom, as outras abas aqui são alguns outros recursos que a gente pode configurar, quantidade de process, caráter set, caso a sua aplicação ou sua região exija um caráter set pré-determinado. Modo de conexão, se é dedicado ou se é compartilhado. E a gente pode já adicionar alguns esquemas, tá? Como HR. Marquem aí para ele já habilitar o esquema HR, ok? O principal aqui é a memória, tá bom? Por trás disso aqui tem muito conceito, tá bom, pessoal? Não vou entrar nos detalhes. Não é o objetivo desse curso, tá bom? Só mostrar para vocês como que deixa tudo prontinho. Então, next. Aqui tem a configuração do Enterprise do Database Express. Eu vou desmarcar porque na próxima aula nós iremos fazer essa configuração, tá bom? Então desmarquem aí. Vocês aprender a fazer essa configuração direto no banco. Next. Senhas de administrador, SYS e System. Vou colocar a mesma aqui para ambos, tá? E next. Ele vai reclamar aqui que a senha é fraca, mas não tem problema, tá bom? Ele vai falar aqui, você quer deixar a senha fraca mesmo? Tem certeza? Pode dar yes aí, nesse caso, no nosso caso, não tem problema, tá? Bom, e aqui por fim, nós temos aqui a parte da criação mesmo. Ele está perguntando para a gente criar, a gente pode salvar os templates, gerar os scripts de criação caso a gente queira criar na mão. Mas deixem aqui marcado somente isso mesmo, tá? E next. Aqui ele dá um resumo sumário de toda a instalação, onde vão ficar cada arquivo, os parâmetros e tudo mais. Finish. E aí ele vai começar a fazer a criação do banco de dados. Beleza? Vamos aguardar aí ele fazer todo o procedimento. Ao final da criação, ele mostra aqui informações básicas do banco de dados que acabamos de criar, como o nome, local do arquivo de parâmetros, tá bom? Caso a gente queira mudar alguma senha de algum usuário, esse password management nós podemos alterar aqui ao final da criação do banco, tá bom, pessoal? Mas não vamos mexer nisso não, depois é possível alterar o próprio banco mesmo, beleza? Então, pessoal, na aula 7 nós fizemos aqui a criação do listener e do banco. Nesse momento aqui, dá um close aqui para ele fechar o wizard, nós temos um banco operacional nessa máquina aqui, que é possível a gente se conectar, tá? A gente for ver o status do listener aqui novamente, vejam que ele traz aqui para mim. Tem um serviço OSL12C rodando nessa máquina, tá? Se eu tentar conectar aqui, por exemplo, SQL plus /as sys dba, ele conecta dentro do banco. Eu consigo até ver o status aqui, ó. Select instance
name status from v dollar instance. Olha lá, o nome do banco e ele está open. Então, pessoal, essa aula a gente mostrou aí como é que a gente cria e deixa um banco operacional, tá? Nesse momento aqui, você já pode disponibilizar o seu banco para conexão dos usuários e aplicações, beleza? Na próxima aula a gente finaliza e eu mostro para vocês a questão do Enterprise Manager, tá? Então a gente se vê aí na próxima aula. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa aula 8, nossa última aula desse curso de instalação do Oracle, desde a instalação do SO pré-configuração, né? Fizemos todas essas etapas aí e nós já temos aqui o banco já disponível para conexão. Recapitulando, né? Nós instalamos o SO, pré-configuramos o SO, instalamos o SGBD, criamos o listener, criamos o banco. Então, até a aula 7, o banco já está operacional e disponível para conexão. Na nossa aula 8, nós vamos habilitar o AM Express. O que aconteceu com o Enterprise Manager, né, na versão 12? Por que ele virou Express, né? Porque a partir da versão 12, pessoal, surgiu o Enterprise Manager Cloud Control, que é o quê? Que agora é uma ferramenta independente, tá bom? Até a versão 11, o Enterprise Manager ele vinha incorporado ao banco. Cada banco que você criava tinha o seu Enterprise Manager próprio, né? Agora não. A partir da versão 12, o Enterprise Manager virou uma ferramenta independente, onde você coloca os seus bancos de dados para serem monitorados nele. Tá? Não é incorporado a cada banco de dados que você cria mais. Agora tem uma ferramenta e aí você vai e adiciona os bancos que você quer monitorar essa ferramenta. E aí ele vai funcionar como se fosse o Enterprise Manager, só que agora centralizado. E aí o que sobrou para a versão 12 foi esse AM Express, que é o primo pobre do Enterprise Manager do 11G. Nós vamos habilitar ele aqui, aí quando a gente acessar eu mostro para vocês e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Beleza? Então a gente vai seguir essas 3 etapas aqui. Verificar as portas, nós vamos habilitar, depois a gente vai acessar o AM Express, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, não precisa de interface, eu vou usar a minha conexão que eu tenho aqui do Shell do Moba, tá? Para mim poder copiar os comandos e ficar mais fácil, ok? Então, primeiro a gente vai verificar as portas, isso é dentro do banco, tá bom? Vou rodar aqui as variáveis de ambiente e vou logar no banco como sys, tá bom? Beleza, logado aqui. Vamos verificar aqui como é que está a configuração dessas portas. Eu vou copiar o outro aqui para executar. Como vocês viram lá na hora que eu estava criando o banco, eu não habilitei, né? Então aqui, não tem nenhuma porta configurada. Para mim poder habilitar isso, eu preciso configurar a porta HTTPS. Tá? Vou deixar a HTTP zerada, 0 mesmo, tá bom? Vou executar aqui só por segurança. E vou habilitar HTTPS pela porta 5500, ok? Habilito ali. Bom, para a gente verificar, vou rodar aqui novamente a verificação das portas. Vou rodar os dois selects aqui de uma vez. HTTP 0 e HTTPS com a porta 5500. Tá? Tem uma forma, pessoal, da gente poder validar isso pelo listener. Tá? Só para a gente poder ver, vou rodar aqui fora do banco. Olha lá, tá habilitado. Ó. Inclusive, se eu der o status do listener, tem que aparecer
essa nova porta. Ó. Vejam que ele adiciona aqui, né? Essa descrição, tá? Se vocês observarem antes lá, quando eu estava executando, não tinha. Agora tem. Então, nesse ponto aqui, nós já estamos aptos a acessar o AMExpress do nosso banco. Tá bom, como é que eu acesso? Da mesma forma que era no 11G. Tá? HTTPS, o host, a porta e /em. Eu vou já configurar aqui o IP do meu host. É 192.168.0.31. Bom, eu vou colar esse endereço aqui no browser. Ele pede para rodar o flash, permitir aqui, tá? E aí ele traz para mim a interface do Database Express 12c. O meu aqui ele trouxe quebrado. Deixa eu ver se no Internet Explorer ele roda. Mais tranquilo. Ele não está abrindo. Vou deixar no Chrome mesmo aqui, não vai me atrapalhar. Em colocar o usuário. Conectem com o usuário sys, a senha Oracle e marquem essa checkbox aqui, que quer dizer que vai ser com sysdba. Bom? Então, usando o usuário sys, conexão sysdba. Tem que me mostrar aqui as minhas opções do Enterprise Manager. Aí. Vejam aí, ele já me cai aqui na tela inicial. E para quem tem aí o conhecimento e já teve o contato do M no 11G, sabe que a gente tem um pouco mais de opções, né? Aqui eu tenho só configuração, os parâmetros, memória, utilização de recursos, o armazenamento, Space, Undo, Logs, Archive, arquivo de controle, algumas coisas sobre o usuário e desempenho. Né? A versão 11 ela era bem mais completa do que essa aqui. Bom, eu entendo a ideia, né? Você diminui os recursos dessa versão para poder fazer o pessoal migrar para o Enterprise Manager Cloud Control. Né? Faz total sentido. Então, mas é possível fazer algumas coisas aqui através dessa interface, mesmo ela estando muito simplificada em comparação à versão do 11G. Tá, pessoal? Então, eu só queria mostrar para vocês o acesso ao Enterprise Manager, né? Para vocês poderem ver como é que tá a cara agora do Enterprise Manager Express. Beleza? Então, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso curso de instalação de Oracle, tá? Desde lá o download, ensinei vocês a fazer o download no site até o Enterprise Manager aqui, tá bom? Então a ideia é ser o mais claro possível e objetivo, facilitar na questão do aprendizado aí de vocês, tá bom? E esse curso, o intuito é esse. Beleza? Então tá, beleza então, valeu, falou e até mais, pessoal.